Oi, oi. A gente viu, então, na semana passada o porquê que um pressuposto materialista requer esse método do descascar e remontar a cebola, né? Requer um método de investigação que seja efetivamente materialista, histórico-dialético, e por que o Marx faz isso. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho no filosofês, vendo a mesma coisa, só que agora com o apoio de algumas citações diretas do Marx, alguns textos, para a gente dar essa aprofundada. Então, bora lá, bora ler o Capital. Gente, desculpa, caiu a internet, acho que deu um corte aqui, mas vamos ver então isso nas palavras do Marx. Meu Deus, tem um gato atrás de mim. Eu vou filmar para mostrar para vocês rapidamente. Lindeza. Tá, vamos ver então nas palavras. Meu Deus do céu! Vamos ver nas palavras do Marx, então, essa mesma questão, tá? Então, naquela introdução, que ninguém sabe se é a introdução que o Marx menciona no prefácio que eu comentei com vocês, de 1859, ou não, tá? Então, ele fala que, ao considerar a economia política de um dado país, começamos por sua população, por sua divisão em classes, distribuída pela cidade, campo e mar, os diversos ramos da produção, a exportação e a importação, a produção anual e o consumo anual, os preços das mercadorias, etc. Ou seja, ele está falando aqui das cascas externas da cebola, né? Ele está falando dessas cascas com as quais a gente tem o contato, né, mais imediato, o primeiro contato, tá? Ok. É que parece correto começar pelo real e pelo concreto, pelas cascas mais externas da cebola, que são mais imediatamente aparentes. Pela pressuposição, olha só que interessante essa palavra, pressuposição, né, como se só isso fosse real, né? Então, pela pressuposição efetivamente real, e assim em economia, por exemplo, pela população, né, pelas pessoas, que é fundamento e sujeito de todo o ato da produção social. A uma consideração mais precisa, contudo, isso se revela falso. Então, agora ele vai explicar para a gente que, na verdade, a gente precisaria descascar a cebola para compreender melhor essa totalidade. Vai falar da necessidade de descascar a cebola, tá? Então, a uma consideração mais precisa, isso de ver só as cascas mais imediatas, de começar por aí, se revela falso, tá? Ok. Então, a população, por exemplo, se omito as classes que a constituem, é uma mera abstração. Ele está falando mais ou menos a mesma coisa que eu comentei quando eu dei o exemplo. Eu vou ter que tirar esses gatos daí, só um segundo, gente, porque está fazendo barulho. Tá. Desculpa. Ele está falando mais ou menos a mesma coisa que quando eu dei o exemplo da foto, né, do século XIX, que se eu olho só para aquela foto, vejo aquelas mulheres, e daí eu chego a qualquer abstração imediata ali sobre o que é o mais essencial naquela foto, falar, é porque a mulher essencialmente é assim, blá, 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 blá. Isso é uma mera abstração, isso é algo que eu estou tirando da minha cabeça, por isso o mera abstração, né? É algo que eu estou tirando da minha cabeça e que eu não estou fazendo um processo real de investigação para tentar compreender, de fato, quais são as determinações e que efeito condicionante elas têm sobre outras sobredeterminações, como que se relacionam essas determinações na realidade, porque a realidade é sempre relacional, é complexo de múltiplas determinações, certo? Então, se eu fizer isso, eu estou fazendo uma mera abstração sobre as cascas mais externas da cebola. Eu preciso, de fato, descascar a cebola, entender qual é o mais essencial, para daí recompreender essas cascas mais externas a partir da condicionalidade dessas cascas, né, determinada por aquelas determinações mais essenciais, né, que a gente vai entender, então, que sobredeterminam as mais imediatas, as mais aparentes, as cascas mais externas da cebola. Então, vamos ver novamente. A uma consideração mais precisa, contudo, isso se revela falso, né? A possibilidade de partir apenas das cascas externas.
A população, por exemplo, se omito as classes que a constituem, é uma mera abstração, é o que a gente viu, certo? Estas últimas, por sua vez, são uma expressão vazia se não conheço os elementos sobre que repousam, a saber, o trabalho assalariado, o capital, etc. E esses pressupõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. De sorte que o capital, por exemplo, nada é sem o valor, o dinheiro, o preço, etc. Tá? Então, a gente vê aí esse movimento que eu estava falando, que não são só duas camadas, né? É um conjunto, é um complexo de múltiplas determinações, e a gente tem que ir descascando e vendo o que está por baixo, o que está por baixo, o que está por baixo, e que vai condicionar a existência desses elementos mais aparentes, dessas determinações mais aparentes, tá? Portanto, o que sobredetermina, né? Qual é essa relação entre determinação e sobredeterminação? Ok. Se começasse pela população, haveria de início uma representação caótica do todo. E só através da determinação mais precisa, eu chegaria analiticamente cada vez mais a conceitos mais simples. Partindo do concreto representado, chegaria a abstratos sempre mais tênues, até alcançar, por fim, as determinações mais simples. Dali, a viagem recomeçaria pelo caminho de volta, até que reencontrasse finalmente a população, não já como a representação caótica de um todo, e sim como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. Tá? Então, ele está falando, né, desse caminho de abstração e síntese, né, e da necessidade de que esse caminho seja teleologicamente orientado para a gente tentar identificar quais são efetivamente essas determinações mais essenciais, não de maneira idealista, porque na minha cabeça eu decidi que são essas, né, mas tentando partir da realidade, né, como único pressuposto da nossa análise, tentando efetivamente ter uma concepção materialista, tá? Ok, então esse primeiro caminho, que é partir desse todo caótico, né, e simplesmente por um processo de abstração que não necessariamente busca o que é o mais essencial, mas que sim vai separando, simplificando, né, fatiando a realidade para compreendê-la como partes, mas sem uma orientação clara para entender essa relação de sobredeterminação e determinação, o que condiciona a nossa existência, né? Esse processo é o que fez a economia política burguesa, que ele está falando aí a economia política clássica, tá? E é o que fazem a maior parte das perspectivas teórico-metodológicas, né? Por exemplo, quando eu dou aula de introdução à sociologia, eu falo das diferenças, né, em termos de método, para o Marx, para o Weber e para o Durkheim, né? E são enormes, são gigantescas, né? E uma das principais diferenças é essa, né? É o se compreender como parte do sujeito, é essa relação sujeito-objeto, né? O positivismo, Durkheim vai achar que dá para você se isentar completamente, né? E analisar os fatos de maneira isenta, que é possível se isentar completamente, né, dos seus juízos de valor, ou seja, que seria possível a formulação de um pensamento que não esteja condicionado pela sua própria época histórica e pela situação dentro dessa época histórica de quem está formulando o pensamento, né? O Weber vai achar que, na hora de escolher qual é a questão a ser estudada, não é possível fazer essa isenção, né? Mas que uma vez que você escolhe, aí sim, você pode se isentar de seus juízos de valor e ter uma perspectiva totalmente objetiva, né, em relação à investigação da realidade. Para o Marx, não. Para o Marx, nunca existe essa perspectiva totalmente objetiva, né? O que é objetivo, pelo contrário, é exatamente entender a relação entre sujeito e objeto, né? Entender que a gente faz parte da realidade e entender, então, essa unidade da praxis humana, né? E é uma perspectiva muito diferente, tá? Então, o que ele está falando é que a economia política burguesa, né, ao longo da história, ela vai fazer isso, de pretender analisar a economia como um objeto, né? E aí tentar se isentar, né, desse objeto, se separar desse objeto, olhar ali o que imediatamente aparece e desmontar também o que imediatamente aparece, mas ela vai meio que fatiando, ela desmonta sem tentar entender a partir da própria realidade, sem que a própria realidade coloque quais são as questões, né? Não é a gente
lembrem daquela frase que eu falei que era muito importante. Não é a gente que vai decidir arbitrariamente o que é o mais fundamental. A gente tem que perguntar para a realidade o que é o mais fundamental. A gente tem que perguntar para a realidade por que ela existe da maneira que existe, né? Por que a reprodução do real é assim, né? Então, é a própria realidade que vai determinar o que deve ser considerado essencial ou não, porque não pode ser uma definição idealista, arbitrária da nossa cabeça. A gente tem que realmente tentar identificar o que é o mais essencial, né? É fundamental tentar fazer essa identificação de maneira materialista, partindo da própria realidade. Ok. Então, voltando aqui, né? O concreto é concreto por ser uma síntese de muitas determinações, como a gente já falou. Logo, uma unidade do múltiplo. Por isso, a necessidade de uma lógica dialética para compreendê-lo, certo? Eis a razão por que aparece no pensamento como processo de concentração, como síntese, como resultado e não como um ponto de partida, embora ele seja o ponto de partida efetivamente real, e assim também o ponto de partida da intuição e da representação. Isso aqui é uma grande crítica que o Marx está fazendo ao Hegel, tá? Que é tão complicado a gente entender essa unidade dessas múltiplas determinações, né, que uma vez que a gente desmonta a cebola e vai remontar a cebola, né, é tão complicado que parece que a cebola remontada é fruto da nossa consciência, né, que não é a realidade que existe. Parece que foi a nossa consciência que criou a realidade daquela maneira, né, que foi a minha grande capacidade de abstração que se exteriorizou na realidade. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o Hegel, mas que se exteriorizou na realidade e que permitiu que eu a entendesse dessa maneira, né, não apenas, mas meio que a criou, né, ao se exteriorizar, a criou. Então, o real aparece no pensamento como ponto de chegada, porque eu estou desmontando, e aí eu remonto, e aí é como se fosse aquela mesma realidade concreta, mas agora é uma realidade concreta sobre a qual eu pensei, não é minha percepção imediata, é um concreto pensado. Isso é, de fato, um ponto de chegada do ponto de vista analítico, do conhecimento, né? Porque tem análise e síntese, tem abstração e síntese, e à medida que a gente vai montando de novo a cebola, né, parece que o montar a cebola é fruto apenas da nossa consciência, né? E a gente esquece a cebola que existe realmente. Então, o real, a realidade, é efetivamente o ponto de partida, mas no nosso pensamento, ele aparece como se fosse o ponto de chegada, como se ele fosse o resultado da síntese, de um processo que eu fiz de análise, de fatiação, né, fatiamento, sei lá, de fatiar a realidade em vários pedacinhos, estudar cada um deles, e daí eu remonto, e a realidade aparece como a somatória desses pedacinhos todos, como fruto da minha própria consciência. Isso é uma crítica ao Hegel, tá? Então, o concreto é concreto por ser uma síntese de múltiplas determinações, logo uma unidade do múltiplo. Eis a razão porque aparece no pensamento como processo de síntese. É porque, efetivamente, de fato, ele é um complexo de múltiplas determinações. É porque ele é efetivamente, é só por isso que aparece dessa maneira no pensamento, tá? Mas grande parte da ciência idealista, da filosofia idealista, esquecem disso, tá? Ok, como um resultado e não como um ponto de partida, embora ele seja o ponto de partida efetivamente real, e assim também o ponto de partida da intuição e da representação. No primeiro caminho, que é aquele que o Marx está falando que a economia política burguesa percorreu, toda a representação se desvanece em determinação abstrata, tá? Que é aquele movimento que eu falei para vocês do analisar a foto e ver o que é imediatamente perceptível. Aí é uma crítica também, por exemplo, ao Feuerbach. É a crítica principal que eles fazem ao Feuerbach, né? Que o Feuerbach está considerando o homem alemão do século XIX como se fosse a essência humana, ao invés de entender a condicionalidade histórica desse homem alemão do século XIX. Ok. Então, isso aparece como uma determinação abstrata, né? Ao passo que, na segunda maneira, que ao tentar
que ao tentar fazer esse processo não só de abstração, mas de abstração e síntese, que parte de entender o que é efetivamente o mais singular à reprodução da vida num determinado momento histórico, portanto, é o mais essencial à reprodução da vida num determinado momento histórico, portanto, condiciona ou sobredetermina as demais determinações, isso permite remontar a cebola de uma maneira coerente, uma maneira que, não só coerente, né, mas uma maneira coerente e materialista, uma maneira que corresponde, de fato, à relação entre essas distintas determinações da realidade, tá? Então, não é simplesmente abstrair do jeito que eu quiser e remontar do jeito que eu quiser. É tendo isso como fio condutor, é tendo a materialidade como único pressuposto, tá? E tentando se perguntar, então, por que o que existe, existe. Tentando o tempo todo partir da história, que não é a mesma coisa que contar a história como eu bem quiser. É partir da história, realmente, tentar entender essa condicionalidade histórica. Espero que esteja claro. Estou repetindo a mesma coisa 1000 vezes, né? Estou repetindo, mas é porque é uma coisa importante. Ok. Então, no segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto no plano do pensamento, tá? Isso pode levar, por exemplo, ao erro do Hegel, né? E o Marx vai fazer uma colocação sobre esse erro agora, tá? Que esse segundo caminho, que é necessário ao processo de conhecimento da realidade, se ele é dissociado, se ele é superestimado, e se ele não compreende realmente a relação entre teoria e prática, ele pode levar a esse erro aqui, que é um erro que o Marx identifica na teoria hegeliana. Vamos lá. Foi o que levou Hegel a extraviar-se na ilusão de conceber o real como resultado de um pensamento que, em si mesmo, se concentra, em si se aprofunda e por si se move. Enquanto o método de se elevar do abstrato ao concreto, ou seja, esse momento de remontar a cebola, de síntese, é apenas a maneira do pensamento apropriar-se do concreto e o reproduzir como concreto espiritual, ou seja, como concreto representado na nossa cabeça, tá? Como concreto imaginado, concreto pensado, tá? Mas de maneira nenhuma se trata do processo de gênese do próprio concreto. Não é da nossa consciência que surge a realidade, mas sim a realidade que condiciona a nossa consciência, mesmo que a consciência tenha um papel ativo, sim, na praxis humana, através dessa relação teoria e prática, tá? Vamos ver um pouco melhor essa relação. Vou colocar uma outra citação antes, tá? Para a gente entender de novo essa relação entre consciência e prática, tá? Então, essa outra citação é de um texto do Engels, que se chama Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. A gente poderia debater a concepção de ciência, é necessário problematizar a concepção de ciência da modernidade, né, como época histórica, sim. Espero que a gente chegue a fazer este tema para debate, porque já são muitos, que seria o 5º tema para debate a partir da aula 1, tá? Que são esses temas maiores. Mas para a gente só ter uma contextualização do texto, né? Esse texto foi escrito com base nos capítulos iniciais de um livro do Engels, que é o Anti-Düring, né? Que é um livro de profundo debate filosófico, e um dos livros que vai ser utilizado depois na história do marxismo para fazer a separação entre uma dialética da natureza e uma dialética do pensamento, e entre um materialismo dialético e um materialismo histórico, do meu ponto de vista, de maneira equivocada, tá? Então, é um texto brilhante, também está lá na leitura complementar, eu sugiro que todo mundo leia, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, que é um texto no qual o Engels vai falar, né, sobre a concepção do materialismo histórico dialético, sobre a concepção materialista da história que ele e o Marx propuseram, e como isso vai se diferenciar das boas intenções do socialismo existente até então, né, porque o socialismo já existia quando surge o que a gente chama de marxismo, né, inclusive ele é uma das fontes do que a gente chama de marxismo, como corrente político-filosófica, né, depois a gente vai retomar isso num vídeo também, ok. Espero, ou não. Depende de eu conseguir fazer, né? É nóis. Tá. Então, vamos ver esse texto aqui, uma parte que o Engels está falando dessa diferença. A concepção materialista da história, que é a concepção deles, tá? Parte da tese de que a produção, e com ela a troca dos produtos, é a base, ou seja, não é só a produção no sentido específico de
produção, é também circulação, é a reprodução material da vida, no conjunto entre essas duas esferas, produção e circulação, tá bom? Então, estamos partindo da reprodução social da vida, da reprodução material da vida, como ponto de partida, tá? Então, parte da tese de que a produção, esse é o único pressuposto, né? E com ela a troca dos produtos, a circulação, é a base de toda a ordem social. De que em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos e, juntamente com ela, a divisão social dos homens em classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como produz, e pelo modo de trocar os seus produtos. Esse como produz é absolutamente fundamental, tá? Esse como produz. E é bem importante para a gente fazer uma crítica ao desenvolvimentismo, porque não basta só a gente se industrializar, não é simplesmente passar a produzir produtos industriais para romper com a dependência, tá? Tem uma questão do como a gente produz. E materialmente, a gente só pode se industrializar neste mundo que existe de maneira obsoleta, né? De maneira com tecnologia obsoleta, né? Com menor produtividade em relação aos países centrais. E isso vai implicar, mesmo que a gente se industrialize, uma transferência de valor para fora. Tá? Então, o como produz é fundamental. Tem um trecho, né, que o Marx vai falar no prefácio, que o fundamental não é a gente identificar o que a sociedade produz, mas como ela produz. Ok. Então, qual é o modo de produção, né? Em outras palavras. Ok. De conformidade com isso, aí aqui em negrito, as causas profundas de todas as transformações sociais e de todas as revoluções políticas não devem ser procuradas nas cabeças dos homens, nem na ideia que eles façam da verdade eterna ou da eterna justiça, mas nas transformações operadas no modo de produção e de troca. Devem ser procuradas não na filosofia, mas na economia da época de que se trata. Tá? Ou seja, não é a ideia revolucionária, né, que vai fazer com que a revolução de fato exista, né? Não é porque eu imagino né, revolucionária simplesmente de uma nova sociedade que essa possibilidade revolucionária, acho que eu perdi a conexão aqui com a minha cara, que essa possibilidade revolucionária vai efetivamente se dar, tá? Eu preciso entender que essa possibilidade revolucionária ela está sempre condicionada pela época histórica, são as contradições existentes na própria realidade, na reprodução material da realidade, que permitem, inclusive, que eu possa pensar numa nova sociedade, tá? Segue o Engels, então, né? Quando nasce nos homens e mulheres, né, nos seres humanos, a consciência de que as instituições sociais vigentes são irracionais e injustas, de que a razão se converteu em insensatez e a bênção em praga, isso não é mais do que um indício de que nos métodos de produção e nas formas de distribuição produziram-se silenciosamente transformações com as quais já não concorda a ordem social, talhada segundo o padrão de condições econômicas anteriores. Ou seja, é uma outra forma de dizer que a humanidade só se coloca aquelas questões cuja resposta já existe de alguma maneira em germe, né? Nas contradições do próprio modo existente de reprodução da vida, né? Então, é das contradições do capitalismo que surge a possibilidade de uma revolução que venha a superar o capitalismo. E é porque a gente olha ao redor, ainda mais nesse momento de pandemia, né, que essas contradições estão tão agudizadas e que a crise está tão aprofundada, né, essa contradição entre relações sociais de produção e forças produtivas no capitalismo nunca teve tão explícita, tá? Mas é dessas contradições materiais que surge também a possibilidade da gente pensar no novo. Firmeza. E assim já está dito que nas novas relações de produção tem forçosamente que conter-se, mais ou menos desenvolvidos, os meios necessários para pôr termo aos males descobertos, né? A gente precisa conseguir superar.
E esses meios não devem ser tirados da cabeça de ninguém, não são uma invenção aqui da cabeça brilhante de alguma pessoa, mas a cabeça é que tem que descobri-los nos fatos materiais da produção. As contradições já estão dadas, a possibilidade dessa construção já está dada, tal e qual a realidade os oferece. De novo, olha aí a importância, dentro de uma perspectiva marxista, né, da gente entender que a revolução ou será antirracista, antipatriarcal, e no nosso caso latino-americanista, ou não será. Não será revolução, né? Tem uma obra maravilhosa de arte, uma instalação artística, né? Que a companheira que fez estende um cartaz perguntando, né? No dia seguinte à revolução, quem é que vai limpar os destroços? Porque combinemos, né? Que uma revolução deve fazer uma bagunça danada, né? Quem é que vai limpar os destroços? Vão ser as mulheres, né? Vão ser as pessoas racializadas como negras? Essa concepção de que simplesmente porque é necessário, né, a gente deve reconhecer por conta da questão da sobredeterminação e da determinação, que é necessário superar o capitalismo, né, é necessário uma revolução anticapitalista para a gente poder superar o patriarcado, para a gente poder superar o racismo, né, nada superaria o patriarcado materialmente, como, por exemplo, a gente tem instituições sociais, comunitárias, dedicadas ao cuidado, né, o cuidado não ser individualizado num núcleo familiar burguês, né? E sim, essas condições precisam ser dadas, mas a gente simplesmente reconhecer que é uma revolução anticapitalista que pode permitir que essas condições venham a existir e dar por dado que ela vai resolver tudo, sem a gente praticar isso na nossa prática cotidiana, desde já, né, sem a gente ter isso como objetivo e sem a gente dirigir teleologicamente as nossas ações à superação dessas formas de exploração, né, é uma baita ilusão, né, tem muito homem marxista, né, desculpem, mas tem muito homem marxista que acha que simplesmente por ser feita uma revolução anticapitalista, tudo isso vai se resolver de uma hora para outra, né, e não vai, né, ou a gente tem o objetivo de resolver e a gente tem clareza do papel que a divisão racial do trabalho, que a divisão sexual binária generificada do trabalho, que a divisão territorial do trabalho tem na reprodução capitalista, ou a gente não vai resolver, né? E se a gente não resolve, a gente talvez não resolva também as contradições de classe e as contradições da própria reprodução capitalista, né? Porque a gente vai estar tentando resolver em abstrato, né? Sem resolver várias dimensões da divisão social do trabalho que reproduzem efetivamente o capitalismo na sociedade que a gente vive. Enfim, então aqui mais uma citação para a gente pensar no assunto, tá? Beleza. Então já ficou claro, algo que eu já falei na aula 2, não preciso me estender aqui, que é o porquê o capital, né, é escrito na ordem que ele é escrito, é por conta daquela questão que eu falei da ordem da exposição e da ordem da investigação, beleza? Então, aqui, né, os livrinhos roxos são o livro 1, né, o processo de produção, depois o Marx vai analisar o processo de circulação, que é esse que está em vermelho, e só depois o processo global da reprodução capitalista, que unifica produção e circulação, nessa contradição entre produção e apropriação de valor, que são esses livros em amarelo, né, e esse livro 3 do Capital, ele é mais próximo do que seriam as cascas externas da cebola, né? Mas isso não significa que seja mais fácil de entender. Significa que você precisa ter tido toda a compreensão do núcleo, que é o que está no livro 1 do Capital, primeiro, para daí entender o livro 3. E ler só o livro 1 não basta, a gente precisaria ler o 2, o 3 também, e também, né, construir em cima disso, formular em cima disso, né, coisas que não estão formuladas também nesses livros, né? Mas a gente precisa começar de algum lugar, e esse lugar é o núcleo da cebola. É por isso que tão comumente, respondendo a pergunta que a Larissa fez também sobre essa aula, é por isso que tão comumente se lê apenas o livro 1 do Capital, né? Porque não dá tempo, né? Você começa lendo o livro 1 e daí você nunca passa para o livro 2 e para o livro 3 e para outros textos, né? E a gente tem que passar, mas estamos começando aqui no livro 1, é nós, uhul. Então, tá. Então, respondendo agora dúvidas muito comuns, né?
sobre o núcleo da cebola. O Bruno escreveu, na teoria marxista, o núcleo da cebola é unicamente de teor econômico, ou seja, essas sobredeterminações são apenas de teor econômico, isso não seria uma apreensão economicista, né, sobre a obra do Marx, né? Vamos debater. Outras perguntas correlacionadas. Sobredeterminação e determinação se relacionam da mesma forma que estrutura e superestrutura? Vamos debater, pergunta do Vitor. Materialismo e idealismo, seria essa a discussão de superestrutura e infraestrutura? Não é exatamente essa, tá, Jorge? Mas vamos ver, vamos começar pelas duas perguntas de cima, e aí a gente responde a pergunta de baixo, tá? Nesse enorme vídeo de filosofias. Vou pegar uma citação aqui para ajudar a gente a entender. Peraí. É uma carta do Engels, bem famosa, ao Walter Borges, que ele vai debater exatamente a questão que as perguntas tratam, tá? Então, tá falando, né, uma carta, tá falando aí, muito caro senhor, né, tá respondendo, aqui vai a resposta para suas perguntas. Ok. Por relações econômicas, que encaramos como base determinante da história da sociedade, então aí tá aparecendo tudo que tá nas perguntas, né? Se a base, se o núcleo da cebola são as relações econômicas. Aí ele fala, né, por relações econômicas, entendemos a maneira como os homens de uma determinada sociedade produzem o seu sustento na vida e trocam entre si os produtos, ou seja, a produção e a circulação, na medida em que existe divisão do trabalho. Portanto, a técnica toda da produção e do transporte está aí compreendida. Além disso, estão compreendidas nas relações econômicas a base geográfica em que elas se desenrolam. Tá? Então, esse é um primeiro elemento bem importante. O que o marxismo, e em especial o que o Marx e o Engels entendiam por relações econômicas, não é a mesma coisa que a ciências econômicas entende por relações econômicas, né? A gente está tratando aqui relações econômicas como reprodução material da vida, né? Nesse sentido, são, de fato, a base, o núcleo da cebola, né? Essas contradições da reprodução material da vida que vão determinar a consciência, mas não é a mesma coisa que no dia a dia se entende por relações econômicas, e aqui como economista, dentro da minha formação disciplinar, posso atestar isso para vocês. Ok, olha que interessante essa segunda afirmação do Engels, tá? Nós encaramos as condições econômicas, aí já está falando de condições, né, de condicionalidade, como em última instância condicionante, que é aquilo que eu tinha falado sobre determinação e sobredeterminação, né? Então, é o em última instância condicionante do desenvolvimento histórico. Mas a raça, né, o Walter Borges deve ter perguntado alguma coisa sobre raça, olha só, mas a raça é ela própria um fator econômico. Tá? Então, tem um elemento grande aí para a gente debater divisão racial do trabalho, né, porque muitas vezes se coloca como se debater raça, debater gênero, tivesse só num âmbito cultural simbólico, né? Mas a cultura também é a reprodução material da vida, né? E divisão racial do trabalho, especificamente, divisão sexual binária generificada do trabalho, faz parte do conjunto de relações econômicas, inclusive, mesmo que a gente não queira passar para o espectro amplo da cultura, né? Não há como reproduzir materialmente a vida sem criar cultura, não só no plano simbólico, né? No plano material mesmo, a criação material de cultura, né? E enfim, e raça e gênero, né, são construções históricas que fazem parte da cultura entendida enquanto reprodução material da vida, e nesse sentido, sim, enquanto base sobredeterminante, né, mas nesse conjunto de relações econômicas também, entendido, né, como superestrutura. A raça, o gênero são elementos essenciais sobre a exploração, não são só opressões, como muitas vezes é colocado, são também, tá? Como muitas vezes é colocado, como se fossem opressões de uma hipotética superestrutura, né? A gente já vai desconstruir um pouco essa formulação do Althusser, que no meu entender é mecanicista, sobre estrutura e superestrutura, como dois níveis da realidade, né? Que se condicionam de uma maneira que eu acho que é bem mecanicista, né? Como se a superestrutura só refletisse mecanicamente a estrutura e não tivesse tanto poder de determinação, né? Que é algo que ele desconstrói na obra, mas
mas ele seria o grande formulador, se a gente tiver que ver na história do marxismo, de uma interpretação que faz uma desconstrução, porém mantendo a divisão mecânica, né? Porque a divisão mecânica estava feita ali já no Diamant, estava feita, enfim, foi hegemônica no marxismo, principalmente a partir da década de 30, né? Mas o Althusser vai desconstruí-la, no meu entender, sem desconstruir tanto, mantendo essa separação mecânica entre sujeito e objeto. E não nos esqueçamos, uma companheira me lembrou outro dia, que o Althusser foi autor de feminicídio, né? O Althusser assassinou a companheira dele estrangulada. Essas coisas não são separáveis, mas, enfim, acho que é muito importante conhecer a obra, né, e reivindicar, enfim, mais especificamente essa questão da separação entre uma estrutura e uma superestrutura, acho que é bem complicada. Inclusive, na obra do Marx e do Engels em si, aparece claramente muito poucas vezes, aparece só nesse prefácio que eu estava falando, né, de 1859, e em um conjunto de cartas, que não tem exatamente, né, em cartas a gente não tem o mesmo critério, né, o mesmo cuidado para publicação, né, que teria com uma obra para ser publicada, né, eu imagino que o Engels e o Marx não imaginavam que todas as cartas que eles escreveram na vida seriam um dia publicadas, né. Então, imagina se pegassem meus e-mails, o rigor teórico que tem nos meus e-mails, cruz credo, não quero nem pensar, né, se pegassem meus e-mails, como que ia ser, né. Mas acho que a gente não deve entender a relação, né, minha interpretação, de novo, né, a interpretação que eu estou apresentando aqui é uma interpretação que não entende a relação entre estrutura e superestrutura de maneira unidirecional, ok? Mas tampouco de maneira, assim, tão claramente dissociada uma da outra, né, uma coisa da outra, e com uma compreensão restritiva do que seria essa base econômica da sociedade. Tá? Eu acho que essa base econômica para o Marx e para o Engels é a base da reprodução material da vida mesmo. Tá? O que vai muito além do conceito de relações econômicas que a gente tem na nossa sociedade. Vamos seguir lendo, então. Aí tem um item A e um item B, né? Desse ponto 2, tão interessante. Ele fala: o desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico, etc., repousa sobre o desenvolvimento econômico, tá? Mas todos eles reagem também uns sobre os outros e sobre a base econômica. Não é que a situação econômica seja causa unicamente ativa e tudo mais apenas efeito passivo, tá? Então, aí, para a gente problematizar a teoria do reflexo como reflexo unidirecional mecânico, tá? E lembrar de novo dessa unidade da praxis, tá? Mas a ação recíproca na base da necessidade econômica, que em última instância sempre vem ao de cima. Não há, portanto, como aqui, além por comodidade, se quer imaginar, um efeito automático da situação econômica. Mas os homens e as mulheres, de novo aí, né? De novo a mesma formulação, fazem eles próprios a sua história, mas num meio dado que a condiciona, sobre a base de condições efetivas que encontram já existem essas condições, né? São externas e independentes da nossa vontade individual particular, né? São coletivamente construídas, fruto da praxis, são atividade humana sensível, ok? Entre as quais as econômicas, por mais influenciadas que possam ser pelas condições políticas e ideológicas, são, contudo, em última instância, olha aí o núcleo da cebola, as decisivas e constituem o fio condutor que as percorre e que só ele leva ao entendimento. Lembrem-se, essa formulação é anterior à divisão disciplinar das ciências econômicas, né? É na época em que a economia era tratada como economia política, né? Não como política econômica só, né? É anterior à Revolução Marginalista, é anterior à concepção de que a economia é a ciência de alocação de fatores escassos, né? É anterior a isso tudo. Então, o que ele está mencionando aí, quando ele fala em relações econômicas, é a reprodução material da vida, tá? Que não pode ser dissociada
da criação de cultura também, nesse sentido, da cultura material. Beleza. Então, de novo, os homens fazem sua própria história, mas até agora não com uma vontade conjunta. E aí a gente tem o germe da proposta do Engels e do Marx sobre o socialismo, né? Que é essa questão da vontade conjunta, da capacidade de planificação coletiva da economia, né? Enquanto determinação em última instância. É a capacidade, aquilo que eu estava falando sobre a teleologia, que está na mão de poucos na nossa sociedade hoje, né, em termos da determinação da produção social, do conjunto da reprodução material da vida, né, a classe dominante que detém os meios de produção e, portanto, pode decidir os aspectos sobredeterminantes, os aspectos mais essenciais, sobre os quais vai se dar a reprodução material da vida de todo mundo, coletivamente, né. Se os meios de produção não fossem propriedade de poucas pessoas, né, de uma classe dominante que os detém, se os meios de produção fossem propriedade coletiva, fossem socializados, a gente teria também aí a base histórica para a decisão teleológica coletiva sobre o que produzir, né, não sobre a base do lucro de uns poucos, e sim sobre a base da necessidade social coletiva. Pela primeira vez na história da humanidade se abre a possibilidade de fazer isso. E aí, de novo, como nem os elementos mais essenciais, né, da praxis humana, né, que se repetem em todas as formas históricas, são anihistóricos, né. Repito, a nossa capacidade de teleologia, a nossa capacidade de abstração, a nossa capacidade de construção de teleologia coletiva está historicamente determinada também, né. E aí fica a dica no texto complementar do texto do Adolfo Sanches Vasquez, sobre a essência humana em Marx. Tá? Texto maravilhoso, leiam esse texto excelente, todo em filosofês, né? Então tem que ser para quem já teve um contato inicial, mas maravilhoso. Ok. Então, seguindo aqui. Os homens fazem a sua própria história, mas até agora não com uma vontade conjunta. Quem sabe a gente possa construir essa possibilidade histórica, né? Porque mesmo em formações sociais comunitárias, né, como, por exemplo, as comunidades originárias em várias partes do mundo, inclusive aqui na América Latina, que a produção é decidida de maneira mais coletiva, nesse caso existem muitas limitações em termos de desenvolvimento das forças produtivas mesmo para se poder decidir produzir o que se quer, né? Não dá para, de repente, decidir satisfazer todas as necessidades de alimentação da comunidade como se poderia querer, porque não existe apropriação sobre as condições técnicas de satisfazer essas necessidades, né? A sociedade capitalista e o desenvolvimento das forças produtivas na sociedade capitalista constituem a base material para que a gente possa vir realmente a virar esse troço de cabeça para baixo, a destruir ele, a superá-lo, né? De modo a aproveitar toda essa base técnica, né? Mas de acordo com as necessidades sociais, né? Não necessariamente industrializar é o melhor. E a gente talvez já tenha condições de produção suficientes para parar um pouco de aumentar a produção, né? Não é esse o problema da nossa sociedade hoje. Mas foi importante que, historicamente, a gente tenha chegado a ter essas condições, né? A gente tenha chegado a ter condições de produzir bens, né? Não só comida, mas também comida, nas condições que a gente é capaz de produzir hoje, na quantidade que a gente é capaz de produzir hoje, né? A gente tem a possibilidade histórica, pela primeira vez na história da humanidade, que coisa maravilhosa e é tão terrível que a gente não tenha conseguido aproveitar ainda. A gente tem a possibilidade histórica de realmente satisfazer as necessidades de toda a população, né? A gente joga fora comida todos os dias, né? Não é por escassez, para quem é de serviço social aí, né? Essa é a diferença entre uma interpretação marxista da questão social, né, e uma interpretação de outro tipo, né, não é porque está faltando, não é por escassez que a gente tem os problemas sociais que a gente tem, é por conta da contradição antagônica mais fundamental do modo de produção capitalista, entre a produção cada vez mais socializada e a apropriação cada vez mais privada, tá, que eu acho que vou tratar melhor no próximo vídeo, beleza? Mas é por isso. Né, as relações de produção capitalistas impedem que toda essa capacidade produtiva, toda essa capacidade de afastamento das barreiras que estão colocadas à nossa
sobrevivência coletiva, seja efetivamente utilizada em prol do atendimento das necessidades humanas no seu conjunto, porque o controle sobre os meios necessários a essa produção está na mão de poucas pessoas, está na mão de só uma classe social, está na mão da burguesia, da classe dominante, que é quem tem o poder na nossa sociedade, poder aqui entendido como capacidade de organizar a vida social. Fecha parênteses, ok? Então é isso, os homens fazem sua própria história, mas até agora não com uma vontade conjunta, segundo um plano conjunto. Nem mesmo numa sociedade dada, determinada, delimitada, né? Os seus esforços entrecruzam-se, e precisamente por isso, em todas essas sociedades, domina a necessidade, né? Ou seja, a gente ainda não conseguiu chegar no tal do reino da liberdade, né? Está sendo debatido aí o reino da necessidade e o reino da liberdade, que são metáforas bonitas do marxismo para falar disso, né? Para falar dessa liberdade implicada na teleologia, dessa liberdade implicada na gente conseguir, de fato, utilizar a base material em termos de capacidade produtiva, de capacidade de sobrevivência humana que a gente já tem hoje, para construir uma sociedade mais livre, né? Para construir uma sociedade na qual a liberdade não seja uma abstração que coloca equivocadamente que todos somos iguais, quando na prática não somos, e que inventa uma liberdade abstrata que efetivamente não existe. Mas para a gente tentar construir uma sociedade que supere realmente as contradições dessa nossa sociedade e possa utilizar toda essa capacidade produtiva, né, que a gente está vendo ao nosso redor. Olha que tremenda capacidade produtiva, gente, olha isso, né? Vamos pensar quanto tempo levava para construir uma pirâmide, né, seja ela uma pirâmide maia ou uma pirâmide egípcia, né, e quanto tempo levou para construir o prédio no qual eu estou, né? É incrível a capacidade produtiva da nossa época histórica, né? Mas ela também é capacidade destrutiva por conta das relações sociais nas quais ela se dá, das condicionantes históricas, do fato de que a gente faz a história, mas não nas condições que a gente escolhe, né? E ela implica um cerceamento da nossa possibilidade teleológica, porque essa possibilidade teleológica não pode ser colocada a serviço da humanidade no seu conjunto, a serviço da humanidade como coletividade, e precisa ficar subordinada aos interesses de um punhado de pessoas que compõem a classe dominante e que detêm os meios de produção. Ok. E aí, por último, o Engels vai nos lembrar, né, peço-lhe, no acima dito, que não pese as palavras demasiado meticulosamente, mas que tenha em vista a conexão. Lamento não ter tempo para lhe escrever de modo tão elaborado como para publicação, lembremos que é uma carta, né? Ele fala aqui também, aqui ensina em causalidade, eu vou retornar na questão da causalidade em outro momento também, mas teve alguém que perguntou especificamente se causalidade e condicionalidade são o mesmo no marxismo, e sim, tem uma relação bem similar entre causalidade e condicionalidade no marxismo, tá? Mas eu vou voltar nisso em outro momento. Ok. Então, passando aqui o nosso slide. Não se trata, portanto, apenas de dois níveis, né? Não é só uma estrutura e uma superestrutura, não é exatamente essa relação entre determinação e sobredeterminação, porque são vários níveis, né? Não é uma questão mecânica, não é puro reflexo, a base está na praxis, nessa forma, né, da praxis, que vai unificar teoria e prática de maneira sempre historicamente determinada, tá? E então entende o material, o concreto, o real, que são todos sinônimos, como atividade humana, né? A atividade humana que se exterioriza em relação a nós, portanto, é a atividade humana sensível, mas é a atividade humana sensível, ok? Existem determinações imediatas, que são aparentes, e determinações essenciais, que determinam as aparentes. E as sobredeterminações? A mercantilização é uma determinação essencial, sobredeterminação. Sobredeterminação pode ser entendida como sinônimo de totalidade? É a pergunta da Valéria. Acho que já ficou bem clara, mas eu coloquei aqui por último em síntese, né? Para a gente poder analisar, fazer um resuminho, uma síntese realmente a partir dessa pergunta da Valéria, né? Então, quais são as sobredeterminações? São aquelas menos aparentes, as mais essenciais, certo?
em várias escalas, em vários níveis. Toda determinação pode sobredeterminar outras, certo? E aquelas mais essenciais, mais singulares ao modo de reprodução da vida, né, numa determinada época histórica, são aquelas também mais essenciais, são as sobredeterminações em última instância, tá? Que é o que o Engels estava falando sobre essa determinação econômica, essa determinação pela reprodução material da vida em última instância, em qualquer formação social, tá? Aí, a mercantilização é uma determinação essencial ou uma sobredeterminação? Sinônimo, tá? Sobredeterminações são aquelas determinações mais essenciais. A mercantilização, no modo de produção capitalista, é ambos, tá? É o mais essencial e, portanto, sobredetermina ou condiciona outras determinações da reprodução da nossa vida, beleza? Justamente porque ela é o mais singular ao modo capitalista de reproduzir a nossa vida. Sobredeterminação pode ser entendida como sinônimo de totalidade? Fica claro, então, que não, certo? Sobredeterminação é parte da totalidade. A totalidade é um complexo de múltiplas determinações que vão se determinar e sobredeterminar mutuamente de acordo com o quão essenciais elas são no processo material concreto de reprodução da nossa própria vida, de reprodução material da nossa própria vida, tá? E, portanto, então, essas determinações ou essas contradições, né, porque são determinações que estão sempre num movimento continuado e contraditório, né, as mais essenciais delas vão condicionar ou sobredeterminar as demais, né, e é nesse sentido que o Marx e o Engels falam de relações econômicas ou de reprodução material da vida como determinação em última instância, porque é o mais determinante em última instância sobre a nossa própria existência material, né? Para estarmos vivas ou vivos, a gente precisa existir, né? A gente precisa, para pensar, tem que estar vivo, né? E para estar vivo, a gente precisa garantir as condições da nossa própria existência. Portanto, a gente precisa reproduzir materialmente essa existência, de acordo com todas as nossas necessidades do estômago e da fantasia. Tá? A gente precisa reproduzir materialmente a comida, a habitação e todas as necessidades também, digamos, não fisiológicas de reprodução da nossa própria existência. Beleza? Ok. Aí ficamos com a pergunta do Poroivac, que é uma excelente pergunta para a gente exemplificar tudo que viemos falando até agora e a perspectiva antirracista, antipatriarcal e latino-americanista desse curso, né? Marina, como diferir a manutenção de privilégios raciais com transmissão de circunstâncias, sendo que o primeiro determina o segundo para pessoas racializadas? Por exemplo, dentro da nossa realidade brasileira, na qual o genocídio em ato e como anti-expectativa psicológica de seguir vivas, mesmo sob condições ótimas de alimento, moradia, educação, grana, é uma sobredeterminação de morte para alguns e algumas, ao mesmo tempo que é uma sobredeterminação de vida para pessoas brancas. Eu amei essa pergunta, e, de fato, não é distinguível, né? É isso mesmo. O que seria uma interpretação marxista dos privilégios? Seria reconhecer esses privilégios em toda essa cadeia de determinações e sobredeterminações que vai remeter, em última instância, até, né, a lógica de reprodução mercantilizada da vida no capitalismo, né? Como a reprodução social está voltada para o lucro, né, ela determina também, ela condiciona a reprodução da divisão racial do trabalho, né? E a reprodução da divisão racial do trabalho faz com que a carne negra seja a carne mais barata do mercado, a carne racializada como negra seja a carne mais barata do mercado, né? A gente vai estudar bem isso, quer dizer, estudar bem. A gente vai falar mais nisso quando a gente chegar no capítulo 4 do Capital, que eu vou dar vários exemplos sobre esses aspectos da divisão social do trabalho, tá? Mas é por conta dessa divisão racial do trabalho que, de fato, numa sociedade capitalista, não há como superar o genocídio estrutural da população negra, né? Porque essa divisão racial do trabalho tem uma relação ética, como a gente viu na aula 2, vou retomar, uma relação ética com o valor, né? O valor de troca rebaixado da classe dominante
desculpa, falei tudo errado, o valor de troca rebaixado da população negra, né, da força de trabalho da população negra, tem relação com o valor rebaixado da população negra de maneira geral na nossa sociedade, né, com o que o Fanon fala, por exemplo, da construção como o outro, né, da construção como não ser, né, e, de fato, esses são aspectos indissociáveis do capitalismo, né, enquanto a gente tiver a reprodução material da vida sendo controlada pela lógica do lucro, né, a teleologia sendo determinada em última instância no que tem a ver com a reprodução material da vida pelo lucro de uma pequena classe de proprietários que é proprietária dos meios de produção, de fato, a gente não vai destruir a divisão racial do trabalho, né, e essa divisão racial do trabalho determina, sim, a desvalorização da população racializada como negra em relação à população racializada como branca, né, o que é bizarro, pavoroso, e estou falando aqui reconhecendo simplesmente, né, e a gente precisa entender, né, a merda que é isso, né, porque determina, sim, o genocídio estrutural e determina todos esses privilégios, né, da branquitude em relação à negritude na nossa sociedade. Isso aí seria uma maneira marxista, né, através dessa relação entre determinação e sobredeterminação, de entender os privilégios, né, e é isso, privilégio não é só uma posição cultural, privilégio não é só um ato de consciência, né, privilégio é algo estruturalmente determinado, né, por isso que, enfim, a gente vai ter o debate, por exemplo, do racismo estrutural, né, estruturalmente determinado, condicionado, sobredeterminado na sociedade que a gente vive, né? E assim como o reconhecimento, né, desses privilégios é necessário para superá-los, também é necessário compreender que a gente não vai superá-los só na consciência, né? Eu, por exemplo, gosto de milhares desses privilégios, né, na reprodução cotidiana da minha vida, né? E simplesmente ter consciência disso não significa que eu vou superá-los individualmente, muito menos que a sociedade vai superá-los, né? Então, a superação disso é uma construção coletiva. A gente precisa entender que a gente não vai superar a mercantilização sem superar a divisão racial, a divisão sexual, binário generificada, a divisão territorial do trabalho, e que, ao mesmo tempo, a gente não vai superar essas divisões do trabalho sem superar a mercantilização, sem superar o capitalismo, né? Mas esse processo de luta pela superação do capitalismo precisa incorporar essas perspectivas, senão a gente nunca vai conseguir superar o capitalismo, né? Eu vejo muitos companheiros e companheiras colocando o antirracismo ou o feminismo, né, como se fossem uma posição de empatia, uma posição politicamente importante para ter empatia com esses movimentos, que são mal colocados como se fossem movimentos de minorias, quando na verdade compõem, inclusive, a maioria da nossa sociedade, concretamente, né? E não é uma questão de empatia, né? Se você tem uma posição anticapitalista, você deve ser antirracista e ser antipatriarcal, né, por você mesmo, né, porque você nunca vai conseguir participar de uma superação efetiva do capitalismo que não supere estas dimensões da divisão social do trabalho. Isso não existe, isso é uma idealização, né? Então, se você é anticapitalista, se você é comunista, você é socialista, sinto muito, você tem que ser antirracista, você tem que ser antipatriarcal, no nosso caso aqui tem que ser latino-americanista, né, ou anti-imperialista, porque não há como pensar a superação do capitalismo sem superar o imperialismo, que é ele mesmo, sem superar o racismo, que é estrutural, né, ao capitalismo, sem superar o patriarcado, que é estrutural ao capitalismo, né. E isso implica que a gente tente construir no nosso cotidiano também práticas diferentes, embora haja sobredeterminações essenciais, né, estruturantes que não dá para a gente superar individualmente, tem coisas que dá para a gente superar, e tem coisas que dá para a gente entender melhor. E não é fingindo que o problema não existe que a gente vai superá-lo, né, não é fingindo que o particular não existe que a gente vai superar, muito menos fingindo que a particularidade da branquitude masculina heteronormativa representa o universal da nossa sociedade, porque não representa, isso também é uma particularidade. Então, se você quer, né, esquecer todas as particularidades, não dá para se apoiar em uma delas
para fingir que ela é universal, né? Isso é um processo que o Marx e o Engels escrevem muito bem na ideologia alemã como universalização dos interesses particulares, né? E é um processo que a gente tem que reconhecer dentro do seu caráter ideológico e combater. E é muito difícil, realmente, nas relações interpessoais, né? Porque tem elementos estruturais que a gente não vai superar individualmente, né? É muito difícil, muito, muito difícil. E não tem possibilidade de ser superado nessa nossa sociedade, mas dá para melhorar muito. Então, por favor, vamos parar de oprimir as companheiras e os companheiros dentro das próprias organizações da esquerda, né, minha gente? E vamos parar de pretender que o ser humano é um ser universal e que tudo vai se resolver com a revolução socialista e que a gente não precisa debater nada, porque isso é idealizar a realidade. Beleza, ok. Eu partiria agora, então, para o último aspecto dessa aula, que é rapidinho retomar o conceito marxista de filosofia da praxis, a crítica do Marx e do Engels ao Hegel, a crítica deles ao Feuerbach e a crítica ao Kant. Eu, obviamente, não vou aprofundar nenhum desses 4 aspectos aqui, porque seria uma outra aula à parte, e essa nossa aqui já está com quase 2 horas. Então, é isso, né? Eu nem fiz slides específicos para não... Sobre a filosofia da praxis, na verdade, tem, mas para não me perder demais nisso, né? Mas é importante a gente reforçar alguns aspectos só para fechar, então, e entender qual é a proposta do Marx e do Engels em relação ao materialismo histórico dialético, tá? Vamos começar, então, retomando a questão do marxismo como filosofia da praxis, né? De novo, spoiler de filosofias aí, né? O marxismo como filosofia da praxis implica reconhecer que a prática é, ao mesmo tempo, finalidade, fundamento e critério da teoria, né? A gente debateu bastante como que a prática, a realidade prática existente deve ser fundamento da teoria e critério da teoria, né? A gente já debateu isso bastante. Não dá para eu imaginar, por maior liberdade de imaginação que eu tenha, não dá para eu imaginar algo que esteja completamente descolado da prática, né? Se eu imagino um unicórnio, isso está baseado, né? Um unicórnio não existe, né? Isso está baseado em coisas que existem, né? Está baseado em eu ter visto animais que têm chifres, né? Os chifres existem. Está baseado em eu ter visto cavalos, os cavalos existem. Eu junto o cavalo com o chifre e faço aqui na minha cabeça um unicórnio, né? Mas por mais que eu imagine algo que não existe, eu estou imaginando sempre de maneira condicionada pela realidade existente, né? Que é a grande diferença por uma perspectiva hegeliana, né? E também por uma perspectiva materialista mecanicista, como a do Feuerbach, né? Eu vou estar sempre condicionando a minha possibilidade de teorização, de formulação teórica conceitual, com um fundamento na realidade prática, né? Se eu falar para vocês agora, imaginem um alienígena, um exemplo que eu sempre dou em aula, né? E pulasse aqui um ET, né? Pá. Não vamos editar, então não vai pular, mas imaginem um alienígena, né? Tá todo mundo aí imaginando, cada um fecha os olhos, imagina a sua própria alienígena. Por mais diferentes, né? Normalmente todo mundo imagina tipo o ET de Varginha, né? Que é a ideia que a gente tem desde sempre de marcianos, enfim, dos desenhos animados e tal. Então já se vê aí o fundamento concreto, né? O fundamento material, na realidade material dessa elaboração teórico-conceitual. Né? Mas mesmo que eu imagine algo bem distante, por exemplo, os ETs, tem um filme aí que os ETs se comunicam com a gente através da gravidade, sei lá, esqueci o nome desse filme, mas que são, tipo, corpos etéreos, né? Mesmo assim, precisam obter energia de alguma maneira, precisam se alimentar de alguma maneira, né? E isso tem a ver com o que a gente conhece como vida, né? A gente define a vida, né, como algo que precisa se nutrir, se alimentar, obter energia, né? Então, a gente não consegue imaginar vida extraterrena sem esta condição, né? Sem essa condição que tem a ver com o conhecimento, que é a tal da prioridade ontológica, né? Não dá para a gente romper com isso na hora de imaginar. Então, sim, a realidade prática é sempre o fundamento de toda a nossa
teorização conceitual de todas as nossas ideias, tá? De toda a nossa formulação teórica conceitual. É também sempre o critério, mesmo que eu não admita isso, tá? Na ciência, claramente, é o critério, no marxismo, claramente, deve ser o critério, né? Mas é também o critério no sentido de que a realidade está em movimento, né? E daí, se eu verifico que a minha formulação teórico-conceitual não corresponde à realidade, ela vai mudando, né? E é nesse continuado tomar a realidade como critério que a gente vai construindo a própria realidade como atividade humana sensível. Por exemplo, a gente não precisa conhecer tudo, né? A gente não precisa ter uma imagem perfeita, imaginária de toda a totalidade, de todas as contradições, de todas as determinações da realidade para agir no nosso dia a dia, né? Inclusive, é assim que a gente vai construindo o senso comum, né? A gente tem aí só apreensões sobre aquelas determinações que são relevantes no nosso dia a dia, né? Então, vamos supor que eu quero cozinhar carne, né? E eu quero fazer fogo, né? Hoje em dia, no momento da história que eu tô, com o desenvolvimento das forças produtivas que eu tô, eu vou ligar o meu fogão para fazer isso, né? E a única coisa que eu preciso saber, no meu caso, meu fogão tem acendedor automático, a única coisa que eu preciso saber é que eu tenho que girar o botão do gás e apertar o acendedor automático e que isso faz fogo, né? Isso é uma apreensão correta da realidade, que não vai em todas as suas determinações, mas é uma apreensão correta de algumas determinações que são relevantes para o processo prático que eu estou me propondo, para a unidade da praxis que eu estou me propondo naquele momento, né? Se de repente isso não dá certo, né? E isso continuadamente não dá certo, aí a realidade está aparecendo como critério. Vamos supor que acabou o gás na minha casa, tá? E aí eu fico girando o negócio e não acende nunca, né? Aí eu vou ter que me preocupar em entender o porquê, em entender por que essa minha apreensão da realidade não está mais funcionando, se funcionava até agora, né? Então, a realidade está em movimento. E, portanto, mesmo que a gente não admita essa realidade prática, né, que é fruto da unidade da praxis, que é a atividade humana sensível, essa realidade prática é sempre também o critério da nossa possibilidade de apreensão teórico-conceitual sobre o mundo. Ela vai determinar o que a gente vai aprender, o que a gente não vai aprender, o que a gente vai se perguntar, o que a gente não vai se perguntar, beleza? Então, prática como critério da realidade, tá? E isso é bem profundo, não é simplesmente um libelo ação. Não vamos ficar só aqui pensando, vamos agir. Não é só isso. É entender que não dá nem para compreender se a gente não tomar a prática como critério da realidade. Não é que a gente vai compreender perfeitamente e daí só não vai agir, tá? Que é a tal da 11ª tese sobre o Feuerbach, né? E voltamos aqui, também a prática, ela é sempre a finalidade da teoria, mesmo que eu não reconheça, né? Então, tem muitas concepções teórico-metodológicas, o positivismo, por exemplo, né? Ou o liberalismo também vai se colocar como imparcial, né? Que se pretendem imparciais, né? Dizem que a minha realidade prática não tem nada a ver com a minha teoria. Minha teoria não tem uma finalidade prática. Eu estou aqui só formulando a teoria, né? Estou aqui formulando a ciência de base, ou estou formulando a teoria, e isso não tem uma finalidade prática. Só que sempre tem, porque as formulações teóricas, elas vão informar a nossa visão de mundo, né? E a nossa visão de mundo vai informar o como a gente age na praxis, né? Nessa unidade entre atividade teórica e atividade prática. Ela é sempre essa unidade. Então, o que eu penso sobre o mundo informa a minha ação e, portanto, informa a prática. De modo que a formulação teórica, ela sempre vai acabar tendo uma finalidade prática, mesmo quando essa finalidade prática não é admitida por quem está formulando, né? Porque ela tem uma implicação sobre a formação das visões de mundo das pessoas, né? E, através disso, ela tem uma implicação sobre a praxis, inclusive sobre a dimensão prática da praxis humana e sobre o fazer do mundo, né? E sobre a transformação da realidade como atividade humana sensível. Então, sim, sempre tem uma finalidade prática. Isso acontece com qualquer formulação teórica, né? A prática, ela é sempre a finalidade, o fundamento e o critério da teoria. Mas numa formulação teórica que, como o marxismo, se reivindica materialista, né? É mais importante ainda reconhecer isso, né? Porque o marxismo, ele tem a finalidade como... ele tem a prática como finalidade da teoria de maneira muito radical, né?
A finalidade do marxismo não é compreender o capitalismo, a finalidade do marxismo é se colocar como ferramenta para a luta, para destruição do capitalismo, para a superação do capitalismo, né? E ao se colocar dessa maneira, isso requer compreender o capitalismo, né? Porque se a gente tem uma finalidade prática muito clara, também é radical a necessidade de tomar apenas a realidade existente, apenas a concretude, a materialidade, a realidade, de novo, tudo sinônimo, né? Como fundamento e critério da nossa formulação teórica. Não partir de inventar uma realidade que não existe, e sim tentar analisar a realidade como ela é, analisar as cebolas da cebola, analisar capitalismos do capitalismo. Beleza? Então, é isso. Retomando, portanto, essa estrutura da praxis, para quem não viu ali na aula 2, né, a gente debateu a dimensão ética, né? Retomando, eu quero frisar aqui apenas que a praxis não é a prática, não é sinônimo. Praxis e prática não são a mesma coisa, tá? Praxis é a unidade entre a atividade prática, que vai efetivamente transformar a realidade, e a atividade teórica, que vai informar essa transformação. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma mulher pensando em fazer uma cadeira, tá? Ela quer fazer a cadeira, ela tem que pensar nos fins e nos meios, né, para realizar essa atividade. Então, a cadeira seriam os fins, e ela está pensando aqui em vários meios. Esta projeção ideal, né, de fins e meios, que depende de uma correta apreensão também, né, teórico-conceitual do mundo, né, ela precisa aprender corretamente, né, quais são as determinações relevantes ali para o que ela está querendo construir. Ela não pode querer fazer uma cadeira de papel, não vai dar para sentar, né, a não ser que ela pense no papel machê, por exemplo, ela vai ter que fazer cadeira de um material mais resistente, né. Então, essa apreensão do mundo também faz parte, né, a apreensão teórico-conceitual também faz parte desse processo de atividade teórica, né, que compreende a apreensão teórico-conceitual da realidade, nas determinações que são relevantes para o que ela quer fazer, não precisa aprender todo o conjunto de tudo, né, e ao mesmo tempo essa projeção de fins e meios, né, que estão sempre determinados pela realidade concreta. Eu não vou pensar em questões que ainda não têm condições de serem colocadas, e eu vou tentar pensar em meios para chegar lá que sejam adequados às finalidades pretendidas, ok? Então, isso seria a atividade teórica. Mas só a atividade teórica ainda não transforma a realidade, ainda não é praxis, tá? Para que seja, de fato, a unidade da praxis humana, né, eu preciso juntar essa atividade teórica à atividade prática, e, portanto, ter essa relação que eu expliquei na aula 1, entre teleologia e determinidade, porque não é tudo que é possível. Quando eu vou realmente tentar colocar em prática o que eu imaginei, pode dar certo, pode dar errado, pode ficar um pouco diferente, porque as possibilidades não existem em abstrato, são possibilidades concretas, né? Vai depender de quanto eu apreendi bem a realidade, quanto eu projetei meios, né, que são adequados às finalidades que eu pretendo, né? E quanto mais complexo é o que eu estou tentando apreender na minha cabeça, o que eu estou tentando fazer, maior esse espaço de mediação teórico-conceitual. Todo o debate político, né, sobre a tática e a estratégia está compreendido aí, né? Então, a atividade teórica e a atividade prática, elas fazem parte, né, de um mesmo processo, que é sim, teve uma pergunta voltada para isso, é sim um processo sempre de transformação do real, se chega a ser praxis, né? Se eu só pensar, só imaginar o que eu quero fazer e não chegar a fazer nada, não realizar de fato a praxis, não chegar na atividade prática, eu não transformei a realidade, tá? E é nesse sentido que o pensamento é abstrato, né? O pensamento ele pode informar a modificação concreta do real. Mas ele em si, por si só a atividade teórica não modifica o real. É claro que o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, alguém poderia considerar, mas você não está fazendo uma atividade teórica aí, e isso está modificando a maneira que eu penso, de repente, isso pode modificar a realidade prática? Sim, mas eu não estou fazendo só atividade teórica, eu não estou só pensando, eu estou realizando uma atividade de transformação do real, eu estou falando, né? Eu estou fazendo uma praxis teórica, mas não só uma atividade teórica, tá?
eu estou gastando energia, bebi água agora porque minha garganta está arranhando, eu estou ficando com dor de garganta porque bebi pouca água. Tá? O trabalho intelectual e o trabalho manual não são separáveis, eles vêm sempre nesta unidade da praxis humana. Tá? Não dá para realizar trabalho manual que não tenha um aspecto intelectual, e não dá para realizar trabalho intelectual que não seja também gasto de energia humana. Né? Se chega a ser trabalho humano, é trabalho nessa unidade completa aqui da praxis, de atividade teórica e atividade prática. Claro, de novo, eu não preciso entender toda a realidade para conseguir fazer uma cadeira, eu preciso entender só o que é relevante no processo de fazer uma cadeira, aqui no caso, beleza? Ok. Então, o que vai condicionar a praxis? É diferente a gente falar, né, a gente reconhecer que é necessário ao processo de atividade humana, no seu conjunto, é necessária a praxis humana, sempre historicamente determinada, fazer projeções ideais, né, ter ideias, realizar esse processo de ideação, tá? Reconhecer isso não é incorrer no idealismo do ponto de vista filosófico. O que é o idealismo? O idealismo é diferente de reconhecer a necessidade de projeção ideal, reconhecer a capacidade de abstração humana, reconhecer que a gente apreende a realidade por mediação teórico-conceitual. Isso não é idealismo, isso é bem materialista. Idealismo é considerar que estas ideias são o que faz a realidade, sem lembrar o tempo todo que elas mesmas estão condicionadas pela realidade historicamente determinada. Tá? Então, uma posição idealista é justamente separar essa unidade da praxis, atividade teórica para um lado, atividade prática para o outro. E achar que a gente é materialista só quando reconhece o mundo prático, é isso que dá espaço na filosofia, né, para que a atividade teórica se desenvolva de maneira aparentemente autônoma, né, ou ao contrário, entender que a atividade teórica é tão complexa que ela informa tanto a atividade humana na sua unidade, na sua totalidade, que a gente acaba enxergando apenas a atividade humana, né, prática, como resultado dessa atividade teórica. E não o contrário, não enxerga que as ideias, que o processo de ideação também está historicamente condicionado. Então, essa seria a principal crítica que o Marx e o Engels fazem ao Hegel. Tá? Já eu volto ali na crítica do Hegel. Não, vou voltar agora. Então, essa seria a principal crítica que o Marx e o Engels fazem ao Hegel. Vou até colocar aqui crítica ao Hegel em cima da minha cara, vamos ver se eu consigo. Marx e Hegel. Tcharam! Uhul! Tá. Então, o que o Hegel vai falar, muito grosso modo, né? E não, eu não acho que, a menos que seu objeto, como eu disse, seja especificamente a história da filosofia, você deve ler toda a obra do Hegel para depois ler a obra do Marx, tá? Por conta daquilo, do mais essencial que eu estava falando. Mas, de maneira geral, o Hegel propõe, né, uma filosofia da história. O Hegel também parte da história, o Hegel também parte da materialidade, também propõe isso, e, inclusive, ele rompe com a lógica formal mecanicista e faz isso de maneira muito mais interessante, né? Mas o Hegel trabalha o tempo todo, né, com tese, antítese e a superação, né, com essa contradição no plano do pensamento, mas também na relação entre sujeito e objeto, né? Então, é como se, ao fazer a cadeira, né, eu estivesse exteriorizando o meu pensamento, exteriorizando a minha consciência na cadeira. E aí a cadeira passa a existir separado de mim. E eu passo a entender ela de maneira estranha a mim mesma. E passo a entendê-la como objeto e eu sou o sujeito. Mas a cadeira para o Hegel é produto da minha consciência, né? Então, tem uma relação aí de tese e antítese também entre sujeito e objeto, entre ser humano e natureza. A consciência se exterioriza na natureza como antítese dela mesma e passa a estranhar a si própria e a não se reconhecer. E a superação desse processo seria o processo de síntese da realidade na consciência, seria conseguir compreender, né, a cadeira como exteriorização da consciência neste processo, e reunificar sujeito e objeto na minha consciência.
é bem dialético, né? Qual é o problema? O problema é que a realidade aparece como exteriorização da consciência humana. A realidade não aparece como atividade humana sensível, aparece de alguma maneira, sei lá, como consciência humana sensível, né? Por conta dessa dificuldade toda que a gente viu lá descrita na introdução, né, no ponto 3, sobre o método da introdução, que a gente lê um pedacinho de 1857, escrita pelo Marx. Que realmente, quando eu faço esse processo, né, que o Hegel entende como superação desse estranhamento entre sujeito e objeto, e reconheço a cadeira como exteriorização da consciência humana, né, reconheço ela como produto da atividade humana, é tão complexo fazer isso que pode parecer realmente que a cadeira é exteriorização da consciência humana, ela não é atividade humana no seu conjunto, entre atividade teórica e atividade prática, ela é uma exteriorização da consciência, aí eu perco a possibilidade de entender o que determina a consciência, eu deixo de me fazer essa pergunta, e é aí que descamba para o idealismo, né, eu deixo de me fazer a pergunta sobre de onde vêm as ideias, entendo a realidade como exteriorização das ideias, mas não entendo a determinação e o condicionamento das ideias pela realidade, percebe? Então, é nesse sentido a crítica do Marx e do Engels principal, né, tem muitas críticas, mas a crítica principal do Marx e do Engels ao Hegel, tá? Então, a necessidade de compreender a realidade nesta unidade, como atividade humana, que sim, se exterioriza, sim, é sensível, mas é atividade humana, não é uma simples exteriorização da consciência, tampouco é a realidade prática separada de uma atividade teórica humana, que seria um pouco a crítica ao Feuerbach. O Feuerbach, ele foi um hegeliano, né, ele foi um hegeliano importante, e aí ele vai criticar o Hegel. E ele vai fazer essa crítica ao idealismo do Hegel. Então, agora vamos falar sobre Marx e Feuerbach. Tá. Ele vai criticar esse idealismo do Hegel, né? E ele vai criticar principalmente o idealismo daqueles que se chamavam de jovens hegelianos, né? Que é um grupo do qual o Marx e o Engels fizeram parte também, né? E uma das principais obras dele, né, é sobre a essência do cristianismo, né, e o que seria isso, né, é uma obra de estudo sociológico da religião, e o Feuerbach vai basicamente defender que a forma da Sagrada Família no cristianismo está baseada na forma da família terrena, tá? Basicamente é isso, que a Sagrada Família reflete a família terrena. Só que aí ele faz mais ou menos o oposto do que o Hegel faz, né? Que ele está querendo trazer as ideias para a base terrena, né? Ele está querendo enxergar só, digamos, só a atividade prática, né? Sem atividade teórica. Vai falar, a família terrena existe, né? E é essa família terrena que vai ser a base da formulação na consciência sobre uma Sagrada Família, né, na formação histórica das religiões. Só que ele não historiciza, né, ele faz essa afirmação aparentemente tão materialista sem partir da história, que é diferente, como a gente já viu, de contar a história, né? Ele não parte da história, ele não historiciza a própria família terrena, né? O que é a família terrena? Né, de onde vêm, então, em última instância, essas ideias, né, que são reproduzidas na construção cristã da Sagrada Família? Vem da família terrena? Ok, isso não diz muita coisa, porque de onde vem a família terrena? Como ela se organiza? Por que ela se organiza assim? Então, ele acaba sendo também anistórico, né? E quando ele vai contar a história da família terrena, ele tira tudo da cabeça dele, né? Ele faz uma essencialização da família alemã do século XIX, como se isso fosse a essência da família terrena, a essência da família humana. Ele não parte da história, ele não entende as sobredeterminações dessa família, porque ele é um materialista mecanicista, que tentou tirar, né, da compreensão da história, essa compreensão também da história como atividade humana sensível, da realidade como atividade humana sensível, tentou tirar a atividade teórica e analisar só o que existe na prática, só a atividade prática, tá?
isso abre também espaço para formulações idealistas, né, que vão desenvolver essa atividade teórica de maneira idealista, tá? Então, olha só, voltamos às teses sobre o Feuerbach, tá? Vamos recompreender de novo isso. O principal defeito de todo o materialismo existente até agora, o de Feuerbach incluído, é que o objeto, a realidade, o sensível, só é apreendido sob a forma do objeto, tipo, separado do sujeito, ou da contemplação. O sujeito está aqui separado do objeto e está ali, contemplando a realidade, né? Mas não como atividade humana sensível, como prática humana, né? A realidade existe porque ela é humanamente construída, gente. A gente está cada vez mais transformando a realidade com determinações especificamente sociais. A realidade é a atividade humana que, sim, foi realizada, portanto, a partir de agora é sensível, tá? É a atividade humana sensível, ok? Então, a gente precisa compreendê-la como prática, né? Então, o principal defeito de todo o materialismo existente até agora, o de Feuerbach incluído, é que o objeto, a realidade, o sensível, só é apreendido sob a forma de objeto, né? Separado. Ou da contemplação, mas não como atividade humana sensível, como prática, não subjetivamente. Daí que o lado ativo, em oposição ao materialismo, tenha sido abstratamente desenvolvido pelo idealismo, como no caso do Hegel, por exemplo, que desenvolve tanto essa questão da relação entre sujeito e objeto, que acaba entendendo a realidade simplesmente como exteriorização do sujeito, exteriorização do espírito, né? Exteriorização da ideia, tá? Que naturalmente não conhece a atividade real sensível como tal, o idealismo. Olha como é profunda essa primeira tese sobre o Feuerbach, tá? Vamos ler a segunda. A questão de saber se ao pensamento humano cabe alguma verdade objetiva, tá? Ou seja, se a prática pode ser o critério da teoria, não é uma questão da teoria, é uma questão prática também, porque a gente não consegue sobreviver, a gente não consegue reproduzir a realidade, né? Se eu não me deparar com o fato de que eu girei ali o botão do gás, apertei o acendedor e o fogão não acendeu, e tomar isso como critério da verdade teórica e ter que me perguntar, bom, então de onde vem o gás, como é que é feito o fogo, enfim, eu não consigo sobreviver. Então não é uma questão da teoria, é uma questão prática, tá? Inclusive na praxis política, né? A gente precisa estar o tempo todo examinando sob o critério da realidade prática, sobre o critério da realidade como atividade humana sensível, sobre o materialismo, as nossas concepções táticas, as estratégias, né, o que a gente toma como tática e estratégia a cada momento, né. Então, é na prática que o homem tem que provar a verdade. Isso é, o homem e a mulher, né. Isso é, a realidade e o poder, a natureza superior ou ulterior do seu pensamento, né. A disputa acerca da realidade ou não realidade do pensamento, isolado da prática, é uma questão puramente escolástica, ou seja, né, quando você vai fazer aula de filosofia, né, e fica debatendo, será que a realidade existe, não existe? Se isso estiver descolado da prática, essa garrafa existe ou não existe? É um troço totalmente escolástico, que não serve para nada, tá? Tese número 3. A doutrina materialista sobre a modificação das circunstâncias e da educação, né, ou seja, como se fosse através da educação que a gente vai transformar o mundo, né, como se fazer um curso do Capital fosse resolver os problemas da esquerda brasileira, né. Então, essa doutrina esquece que as circunstâncias são modificadas pelos homens e mulheres e que o próprio educador e educadora tem que ser educado, tá? Ela tem, por isso, de dividir a sociedade em duas partes, tá? Esse materialismo mecanicista divide a sociedade em duas partes, né? A primeira das quais está colocada acima da sociedade, como se o educador, né, pudesse estar acima da realidade, tá? A coincidência entre a alteração das circunstâncias e a atividade ou a automodificação humanas só pode ser aprendida e racionalmente entendida como prática revolucionária. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que essa coincidência entre um projeto político revolucionário e a efetiva alteração revolucionária das circunstâncias, da realidade, só pode ser entendida como prática revolucionária. Não adianta nada eu pensar no projeto revolucionário e não ser capaz de construí-lo na prática. Não existe sujeito revolucionário separado da atividade revolucionária. O sujeito só é revolucionário quando no processo histórico efetivamente se coloca como tal, tá? Então, é isso, é uma construção histórica, beleza?
Ao mesmo tempo, também não existe a possibilidade da gente pensar revolução em abstrato, sem construção de sujeito, e, portanto, sem entender quem é concretamente que vai construir esse sujeito revolucionário, dissociando a divisão do trabalho da divisão racial, da divisão sexual, binária, generificada, territorial, etc, etc. Firmeza? Então, aqui, uma última pergunta sobre teleologia, né? O Matheus perguntou se sobre a teleologia não seria idealista compreender o trabalho como uma atividade que é antecipada no pensamento. Não, não seria. Seria idealista não entender de onde vem esse pensamento, beleza? Que é a diferença entre reconhecer que a ideação, a formação de ideias, a projeção ideal faz parte da atividade humana, e simplesmente reconhecer isso e não entender que esta projeção ideal, esse pensamento, está sempre condicionado pela realidade existente, beleza? Então, não é reconhecer que o pensamento faz parte da praxis que significa idealismo, tá? Então, como se linguagem e realidade fossem equivalentes e o trabalho feito fosse sempre limitado pela sua previsão ideal. Isso pode valer analisando o trabalho assalariado, mas como característica ontológica essencial do trabalho, como faz Lukács, isso não seria problemático em si? Para a superação do trabalho como é hoje, ele não deveria ser pensado como possibilidade aberta, deve ultrapassar a projeção. Sim, ele deve ser pensado dessa maneira, e justamente por isso que ele deve ser pensado nessa unidade entre a atividade teórica e a atividade prática. Pelo contrário, né, a perspectiva do Lukács, fica aí como texto complementar, eu coloquei nas indicações, mas aí já é para quem, né, como você está perguntando, você já deve ter contato com isso, deve ter interesse nisso, já dá para ler o Lukács, né? Fica aí o capítulo 4 do primeiro volume do Para a Ontologia do Ser Social e o capítulo 1, principalmente do segundo volume, o segundo volume inteiro, mas principalmente o 1. No capítulo 1 é justamente onde o Lukács vai debater, né, essa relação entre o que ele chama de momento ideal e momento real da praxis, né, e é muito importante a gente entender a importância desse momento ideal, dessa atividade teórica, tá, porque sim, a gente projeta o que a gente vai fazer, mesmo que a gente projete assumindo valores que a gente tem entranhados na gente através da socialização material de maneira inconsciente, tá? E aí está a relação entre praxis e ética que a gente debateu na aula 2, tá? Mas a gente projeta assim. Então, está correto que a gente precisa pensar na capacidade de trabalho humana para além apenas da capacidade de trabalho limitada pelo trabalho assalariado, mas justamente fazendo isso é mais importante ainda a gente entender o papel da projeção ideal na teleologia humana. Firmeza? Tá. Então, outras perguntas de filosofia, aqui a relação entre o abstrato e o concreto de forma mais detalhada, porque é do Vitor, né? Ele entende que até na abstração a gente não sai do concreto. Estou dizendo especificamente em relação ao método de apreensão da realidade. Como ponto de partida, estamos no concreto não pensado, estamos lá na cebola, né? Usamos a abstração né, para achar o núcleo da cebola, e aí a gente remonta a cebola. Como ponto de chegada, a gente tem um concreto sobre o qual a gente já pensou, que é esse concreto pensado. Mas nesse processo, mesmo fazendo um desvio, ainda assim essa abstração, ela é concreta? É um par dialético entre abstrato e concreto? Ficou muito dicotômica a abstração e o concreto. E entendo que você quis desmarcar, mas poderia explicar um pouco melhor essa relação? Acho que já está mais claro agora, né? Mas é isso, né? A lógica dialética, ela supera a lógica formal, ela requer também que a gente saiba separar, né? Que a gente saiba separar pensamento de realidade aqui no caso, né? Então, entender que sim, toda abstração não tem como sair da sua base no concreto, né? Toda teoria não tem como sair do seu fundamento prático, e que, portanto, né, pensar em determinações abstratas só é válido se eu estiver pensando dentro destas condições, tá? Não significa que a gente não deva reconhecer a diferença entre o pensamento e a realidade, tá? Porque, de fato, o pensamento é só o processo de abstração e não a unidade com a transformação da realidade, tá? Tem uma outra pergunta similar que também entendeu bem o assunto e que eu coloquei aqui também da mesma maneira que essa anterior, só para reforçar, porque
mesmo a gente entendendo, às vezes, dependendo da maneira que a gente coloca, a gente acaba recortando, fatiando a realidade e tirando todo esse potencial revolucionário, né, da compreensão da atividade humana dentro da sua unidade, da compreensão da materialidade como atividade humana sensível, né. Então, a outra pergunta fala aqui, professora, você apresentou algumas vezes as categorias concreto e abstrato como estando em oposição. Colocou também que é equivocado dizer que o capital vai das categorias mais abstratas às mais concretas. Contudo, não seria mais acertado e dialético entender que o abstrato também é concreto? Afinal, o que é abstrato, o é, pois foi abstraído da realidade. Assim, as categorias mais abstratas, como a mercadoria, seriam aquelas mais distantes da realidade aparente, mas não por isso menos reais. E pela mesma razão, as mais profundas e também mais universais. Seriam, num certo sentido, as categorias menos reais, apenas na medida em que não são empiricamente observáveis. E, simultaneamente, as mais reais, porque observáveis em qualquer sociedade capitalista, colocou o Lucas. Perfeito, é exatamente isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não entender isso de maneira mecanicista, tá? Como se fossem, de fato, categorias abstratas no sentido de não serem concretas, tá? Então, vamos ver aqui mais uma citaçãozinha do Marx para entender isso, que acho que deixa bem claro, tá? Então, naquela mesma parte de método da introdução, ele vai dar aqui 2 exemplos importantes, né? Por exemplo, a categoria econômica mais simples, digamos, o valor de troca. Ele já pressupõe a população, né? Ou seja, o núcleo da cebola já pressupõe as cascas mais externas da cebola. A categoria mais simples que a gente consegue imaginar, como ela existe, né? Quando a gente supõe, quando a gente faz essa abstração, a gente não pode inventar um conceito descolado da realidade, né? Se a gente quiser ter uma perspectiva materialista, a gente só é válido fazer abstração se a gente não se esquecer de maneira alguma que essa categoria mais simples já supõe as cascas mais externas da cebola, tá? Então, que o valor de troca já supõe a existência da população aqui mais externamente, tá? Ou seja, a divisão social do trabalho já supõe que ela também é divisão racial do trabalho. A mercantilização já supõe o racismo ou o patriarcado, compreendem? Não dá para a gente fazer uma abstração, né, de uma mercantilização em abstrato e pensar, então, a Revolução Socialista vai resolver tudo, a gente nem precisa pensar no assunto, né? Porque isso é a maneira melhor de que não resolva, porque a gente vai estar criando um núcleo da cebola idealista, fictício, que não existe, porque concretamente ele não existe dissociado de todo o resto, tá? É isso, ok? Então, repetindo. Por exemplo, a categoria econômica mais simples, digamos o valor de troca, ele já pressupõe a população, tá? Uma população que produz sob relações determinadas. Pressupõe igualmente certa espécie de família, ou de comuna, ou de estado, etc. Ele jamais pode existir a não ser como uma relação abstrata, unilateral de um todo vivo, concreto, já dado, ok? Se eu estou pensando em valor de troca isolado, essa existência é sim uma existência puramente abstrata, porque ele não existe de maneira isolada, e aí a relação dialética entre concreto e abstrato, beleza? Então, é uma abstração a partir de um conjunto de determinações que existe e que não existe isolado das outras. Então, na hora que eu faço a abstração, eu não posso esquecer disso. É isso que eu estou querendo frisar, tá? Eu não posso esquecer disso. Isso é muito importante em termos do método, ok? E, sem embargo, né, no entanto, como categoria, o valor de troca tem, ao contrário, uma existência antediluviana. O que quer dizer essa frase? Antediluviana é uma brincadeirinha com o dilúvio da Arca de Noé, né, que seria o surgimento do capitalismo, que muda tudo, subverte tudo, tá? E o que é antediluviano é o que existiria, né, o que passa a predominar no capitalismo, mas existe já antes do capitalismo. Então, como nós vimos na aula 1 e na aula 2, já existia mercantilização antes do capitalismo, só que ela não era o que determinava toda a lógica da reprodução social, pelo contrário, né, dentro de relações, muitas vezes, também de exploração, né, relações terríveis, mas era o valor de uso que determinava a produção, né, então é necessário produzir, sei lá, quantos quilos de trigo, esses quilos de trigo vão ser produzidos, por exemplo, com trabalho escravo, tá, na Grécia Antiga, sei lá ou no Egito Antigo, tá,
Ou aqui, né, no Império Inca, os quilos de milho eram produzidos com relações de trabalho servil e trabalho escravo também, de escravização de outros povos não incaicos, né. Enfim, e são relações de exploração também, mas o que vai determinar a quantidade de quilos de milho a serem produzidos, ou a quantidade de quilos de trigo a serem produzidos, é a necessidade social, né, é o tanto de milho que precisa ser produzido para satisfazer a necessidade de comer milho, ou a necessidade de comer trigo. Não é o objetivo do lucro, não é o valor de troca. Então, se sobrasse uma quantidade de milho, né, isso poderia ser trocado com outro povo que não produz milho. Mas é só se sobrar, né, não é a mercantilização que vai determinar a existência do milho em si. A mercantilização vai acontecer depois, se sobrar, beleza? Ok. Então, o valor de troca já existia antes, ele tem uma existência, sim, antediluviana, dá para contar a história, né, a partir daí, mas só porque eu já entendi que ele é o essencial no capitalismo, partindo da história. Por isso, para a consciência, e isso determina a consciência filosófica, para a consciência, só o pensamento conceitual é o homem efetivamente real, e somente o mundo conceituado possui, como tal, efetiva realidade. Né, porque eu só consigo aprender a realidade através da mediação teórico-conceitual. E daí passa a impressão que é só essa mediação teórico-conceitual que existe, né? E no plano da consciência né? Então, essa questão do abstrato, né? Que parece que é só o que existe, é essa divisão mecânica entre abstrato e concreto, tá? Sem lembrar que a abstração, na verdade, vem da realidade concreta, como colocaram os companheiros que fizeram as perguntas, tá? De sorte que, para a consciência, o movimento das categorias assume a aparência de um ato efetivamente real de produção, que é aquela impressão que a gente teve com Hegel, né? Por exemplo, recebendo de fora apenas um empurrão, aliás, deplorável, cujo resultado é o mundo, beleza? Outro exemplo, no mesmo texto. O exemplo do trabalho mostra de modo convincente que, embora possuam validade em todas as épocas, em virtude justamente da sua abstração, mesmo as categorias mais abstratas, na determinidade da sua abstração, são um produto de relações históricas. Né? Então, o trabalho mudou, foi condicionado historicamente, as formas de trabalho são distintas historicamente. Tá? E só possuem plena validade para tais relações e no seu interior. Beleza? Vou retomar isso quando a gente for fazer o videozinho sobre trabalho abstrato. Ok. Aí, algumas dúvidas mais simples. Se o termo praxis foi usado no Capital ou se ele é do Gramsci. Não, ele é do Marx e do Engels mesmo, não é do Gramsci, mas não foi usado no Capital. Ele aparece na ideologia alemã bastante, ele aparece nas teses sobre o Feuerbach, inclusive tem todo um debate sobre a tradução, porque várias traduções para o português traduzem equivocadamente praxis por prática, mas em alemão está praxis, tá? Ele é um termo, sim, utilizado pelo Marx e pelo Engels, e é um termo anterior na história da filosofia ocidental, que vai remontar até a filosofia grega. E aí a maneira específica de conceituá-lo é proposta bastante nessa época, pelo Marx e pelo Engels, aí aparecem em vários intercâmbios, né, entre eles também, entre 1843 e 1848, que é o auge dessa ruptura que eles fazem com o hegelianismo, tá? Aí a pergunta da Vanessa, que eu já respondi várias vezes ao longo do vídeo, real, concreto e material são sinônimos? Sim, tá? Dentro dessa perspectiva do materialismo histórico-dialético, sim, realidade, concretude, materialidade, tudo a mesma coisa, tá? O concreto tem partes tangíveis e partes não tangíveis? Sim, tá? Então, não precisa ser tangível, não precisa dar para pegar para ser concreto. E isso é muito importante para a gente entender serviços como mercadoria, tá? Serviços são, sim, mercadoria, o trabalho de produção dos serviços é trabalho produtivo, tá? O trabalho de circulação dos serviços não é. Assim como o trabalho de circulação de sapatos, de venda, compra e venda de sapatos, não é trabalho produtivo. Está na esfera da circulação, não na esfera da produção, tá? Mas sim, o intangível também é real, também faz parte da concretude. Ok. E retomamos aqui, então, os nossos 4 aspectos. Já falamos da crítica a Hegel, da crítica a Feuerbach, falta só a crítica ao Kant.
E terminamos aqui o nosso vídeo longuíssimo de filosofias, que eu espero que vocês tenham assistido em velocidade 2.0. Quem assistiu, tá? Mas ele fica aí, porque é uma base importante, tá? Ok. Em relação ao Kant, também poderíamos fazer um tratado, né? Tem gente que estuda só isso, não é a minha especialidade. Mas em relação ao Kant, é muito importante pegar um aspecto específico da crítica do Marx e do Engels ao Kant, tá? Que é a questão de que teve alguém que perguntou se uma vez que a gente desmonte a cebola, na hora de remontar, se dá para remontar ela exatamente igualzinha, tá? Eu não projetei essa pergunta, mas vamos responder essa pergunta aqui na relação com o Kant, tá? O fato de que a nossa apreensão do real, da realidade, da concretude, seja sempre mediada de maneira teórico-conceitual, cria todo um espaço aí, né, de disputa pela representação correta, né? E a gente achar que uma representação está correta só porque eu disse que está, né, é muito complicado, e é não entender a relação entre teoria e prática. Por isso que eu fico aqui o tempo todo, por exemplo, dizendo que essa é a minha interpretação e que é importante vocês terem contato com outras, né? Eu acredito que essa interpretação é a correta, senão não seria a minha, né? Mas é importante ter contato com várias interpretações, porque é assim que se constrói coletivamente essa relação da prática como critério da verdade, né? E é assim que se constrói coletivamente a possibilidade do marxismo atuar como ferramenta revolucionária, né? Então, isso significa que a gente não está o tempo todo reproduzindo toda a completude da realidade em todas as suas determinações na nossa cabeça imediatamente como ela é, né? O Kant, ele também estabelece de alguma maneira algo um pouco dialético, né? Mas ao mesmo tempo ele também tem muitas barreiras, ele encontra muitas barreiras na lógica formal, porque na relação entre sujeito e objeto, ele vai acabar analisando o que ele chama de antinomias, que é algo bem da lógica formal, é quase um paradoxo, né? Antinomias. E uma das antinomias é entre sujeito e objeto, exatamente, que é entre o conhecimento da realidade e a própria realidade. Né? O Kant vai reforçar muito o quanto a realidade é complexa, e tem muitas determinações na realidade, o quanto o nosso conhecimento é limitado, e, portanto, a impossibilidade de conhecer a realidade na sua totalidade. Né? Isso é um prato cheio para as fake news, para o relativismo, né? Para dizer que 6 e 9 são a mesma coisa, só depende do lado que você olha. Né? É um prato cheio para a gente ter uma concepção não materialista, né, da realidade, porque a realidade existe, e 6 e 9 não são a mesma coisa, 6 é 6 e 9 é 9, né? É claro que dependendo de onde eu estou olhando, eu vou ter impressões diferentes sobre esses números, e por isso que eu preciso de uma perspectiva materialista que possa desconstruir aí, desmontar a cebola, para a gente tentar chegar no núcleo e reconstruir, né? E é importante a gente entender essa base material da ideologia, né, inclusive em termos das distintas posições, e isso é uma maneira marxista de dialogar, por exemplo, com a concepção de lugar de fala, por exemplo, né? Eu preciso reconhecer de onde eu estou partindo, eu preciso reconhecer as particularidades para desconstruir, né? Não fingir que elas não existem. Só que o fato delas existirem não impossibilita o conhecimento da realidade. Pelo contrário, apenas impõe e requer que a gente reconheça a existência dessas particularidades, desmonte, para tentar conhecer a realidade, né? Então, o que é possível a gente conhecer não é toda a realidade o tempo todo na sua completude, mas é essa relação, né? É esse movimento relacional na totalidade concreta, né? Entre as várias determinações do real, entre as várias contradições que vão movimentando a realidade, né, que é essa relação de sobredeterminação e determinação, que eu venho falando desde o início do vídeo, né. Então, se a gente consegue, de fato, entender essa relação de sobredeterminação e determinação, a realidade deixa de ser um todo caótico e incognoscível, como Kant coloca, né, e ela passa a ser passível de conhecimento, né, passa a ser passível de representação conceitual.
Então, tá aí o nosso desafio, uhul, né? E vamos aqui, então, terminar com uma pergunta que deixa pano para manga para os próximos temas de diálogo, tá? Maravilhosa. E eu não tinha colocado a relação entre o Marx e o Kant, eu vou colocar agora só para... A realidade é cognoscível? Tá? Ok. Então, tiramos aqui e vamos terminar com essa pergunta. Tá? Boa noite, equipe. Maravilhosa pessoa que deu boa noite para a equipe. Essa pergunta, eu não peguei o nome da pessoa, desculpa. Essa pergunta me surgiu quando eu iniciei a leitura da edição da Boitempo. Em determinado ponto, logo nos primeiros escritos da edição, é trazido que a escravidão, tanto antiga quanto a moderna, é sempre incompatível com o modo de produção capitalista. Conforme a Marina trouxe na aula 1, há uma diferença substancial entre a escravidão antiga e a moderna, sendo que a segunda é marcada de forma determinante pelo aspecto racial. Por que a escravidão é incompatível com o modo de produção capitalista? Isso não é evidente para mim, que parto de leituras de pesquisadores descoloniais que entendem a escravidão racializada moderna como aspecto fundamental do capitalismo. Obrigada. Eu também entendo a escravidão moderna como, né, racializada, como aspecto fundamental do capitalismo e sobredeterminada pela mercantilização, porque a racialização vai se dar como forma de reprodução da escravidão para a produção de mercadorias, né? E as próprias pessoas escravizadas vão ser também elas mesmas mercadorias, né? Mas dentro dessa lógica de produção de mercadorias que faz parte da transição para o capitalismo, do surgimento do capitalismo, predomínio do capitalismo no mundo. Ok. Por que isso aparece, então, ali numa das introduções do livro da Boitempo, né? É especificamente na introdução do Gorender, e eu coloquei essa pergunta aqui para a gente lembrar o quanto realmente é uma construção coletiva, essa questão da prática como critério da verdade e de entender a relação entre teoria e prática e descascar a cebola, né? No meu entender, por que isso aparece ali, por que o Gorender é desta opinião, tá? O Gorender é um dos teóricos sobre o processo de escravização no Brasil, né, um dos principais teóricos, e ele considera que a escravização constituía um modo de produção em si, um modo de produção que ele mesmo identifica e formula conceitualmente, que ele vai chamar de modo de produção escravista colonial, tá? E isso é uma formulação central das teses do Gorender, né? Que são bem importantes, e é bem importante a gente ler. Inclusive, quem estuda isso, é bem importante conhecer o Gorender. E, no meu entender, isso é justamente não descascar bem a cebola até o fundo, na minha interpretação, né? Na minha interpretação, esta forma escravista colonial de produção está sobredeterminada pela transição para o capitalismo. Sim, eu concordo com a tua colocação, tá? Mas é para a gente lembrar o quanto é complexo, né, esse descascar da cebola, e o quanto, enquanto construção histórica, e não como sala de aula, ou como conversa que a gente pode ter, né, e vai resolver na conversa, não, o quanto como construção histórica é necessário coletivamente a gente ter sempre a prática como critério da verdade, né, e sempre trabalhando para nossa apreensão, né, da realidade de maneira revolucionária e para a construção do marxismo, né, porque o marxismo também é uma construção histórica, que é feita pela gente, que é feita pelas mulheres, pelos homens concretos, que estamos fazendo isso aqui agora, neste momento, inclusive, e a gente tem que lutar pelo marxismo que a gente quer, porque ele também é uma construção histórica. Beleza? É nóis, terminou. Tchau.